Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o chão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós. E Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra 2 mártires, um papa e um bispo. Eles eram muito amigos, São Cornélio e São Cipriano. Cornélio foi ordenado bispo da igreja de Roma no ano de 251, lá no início, tá vendo? Da era cristã, mas já tinha passado 251 anos, né? Teve de combater o cisma dos novicianos e, com a ajuda de São Cipriano, conseguiu consolidar sua autoridade. Foi desterrado pelo imperador Galo e morreu no exílio, no ano de 253. O seu corpo foi transladado para Roma e sepultado no cemitério de Calisto. Cipriano nasceu em Cartago, cerca do ano 210, de uma família pagã, tendo se convertido à fé e ordenado sacerdote. Foi eleito bispo daquela cidade no ano de 249. Em tempos muito difíceis, governou sabiamente com suas obras e escritos a igreja que lhe foi confiada. Na perseguição de Valeriano, um grande imperador mau que odiava os cristãos, ele sofreu primeiramente o exílio e depois o martírio no dia 14 de setembro do ano 258. Que São Cornélio e São Cipriano, um papa e um bispo, reze pela nossa igreja, que está passando por tempos difíceis, mas de refrigério ao mesmo tempo. Acabamos de ver o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, o versículo 11 até o 17. Cidade de Naim, lá na Terra Santa, lá na Galileia. Essa cidade, Jesus entra e ali encontra o quê? Um cortejo fúnebre. Um jovem havia morrido, estava sendo levado para ser enterrado. E quem que estava do lado? Uma viúva. Uma viúva que agora perdeu o filho. A mulher estava sozinha. Que condição difícil daquela mulher. E claro, chorando. O que seria daquela mulher de agora em diante? O marido morreu. Pelo visto, filho único morre também. Essa mulher viúva. Aí Jesus olha e aqui disse, Jesus aproximou-se, tocou o caixão e os que carregavam pararam. Então Jesus disse, jovem, eu te ordeno, te levanta. E aqui diz
no versículo 13, que Jesus, ao ver aquela mulher, ele sentiu compaixão para com ela. E aí que ele fala, não chores. Deus, ele tem compaixão de nós. Isso nós precisamos entender. Às vezes, meus irmãos, nós passamos por tantas dificuldades, tantos sofrimentos, que nós que cremos em Deus, que cuida de nós, às vezes nós caímos na tentação de perguntar, será que Deus esqueceu de mim? Nunca diga isso. Nunca, jamais diga isso. Se você disser isso, isso vier ao seu pensamento, você conceber, Deus esqueceu de mim, se confesse. Porque Deus, ele não esquece de nenhum de nós. Mas aí, meus irmãos, nós nos deparamos com um mistério. E qual é o mistério? Jesus teve compaixão e ressuscitou o jovem, em vista do sofrimento daquela mulher. Mas nós vemos também tantas pessoas numa condição dessa, e pior ainda, que dá a impressão que Deus está calado. Conheço pessoas que, infelizmente, entraram numa situação de depressão, de raiva, até de Deus, porque elas disseram assim, por que Deus levou? Por que Deus levou o meu filho? Quantas histórias difíceis que nós poderíamos agora associar e dizer com essa passagem, se Jesus teve compaixão daquela mulher que era viúva e perdeu o filho dela, e Jesus teve compaixão, e Jesus ressuscitou, por que ele não ressuscitou aquela mulher que morreu e deixou o filho com o esposo? Que condição aquele homem poderia ter para cuidar daquela criança? Quantas situações difíceis. E aí que os ateus entram e dizem que Deus é esse. E aí o demônio vem e nos tenta, está vendo? Deus não ama você, Deus não quer saber de você. Mas eu quero afirmar e reafirmar para você do dia de hoje. Nós temos um Deus compassivo. Nós temos um Deus que tem compaixão de nós. Mas existe, meus irmãos, um mistério por trás de tudo isso, que só Deus é quem sabe e nós não entendemos. Uns, ele não permite que morra. E outros, ele permite que morra. Deus tem a chave da vida e da morte. É assim. Nós não entendemos. O que nós podemos entender e colocar no nosso coração é o que eu estou afirmando agora. Deus tem compaixão de nós. Ele sofre junto conosco. Só que o entendimento é o seguinte, meus irmãos. Às vezes não. Quando morre é porque Deus alivia. E Deus está dando para aquela pessoa que morreu uma vida muito melhor do que a que ela está passando aqui. Mas quando ele não permite, é porque ele está dando chance para ver se aquela pessoa, através daquela situação que ela passou, ela possa agora levar uma vida com Deus. E mesmo o que eu estou falando, isso não quer dizer, entre aspas, nada. O que nós precisamos entender, embora nós não entendemos, é que Deus tem compaixão, Deus nos ama. E Deus quer sempre o melhor para o que não morre e o melhor para o que morre. É assim Deus. E qual é a nossa atitude? É de nos colocar diante dele, como nós vimos e celebramos nesses dias, as dores de Nossa Senhora. Ela estava ali, diante do sofrimento do filho dela. Ela não estava murmurando, ela não entrou em crise,
de fé. Ela não disse, vou abandonar Deus, não. Ela estava ali. E é assim que nós devemos estar. Deus tem compaixão. Se você está aí ferido com Deus, vai pedir perdão a Ele. Vai dizer, Senhor, eu fiquei zangado. Quem é nós? Quem somos nós para ficarmos zangados com Deus? Porque não era para o Senhor levar e o Senhor levou, mas quem somos nós para dizer isso para Deus? Porque Deus sabe sempre o melhor. Peçamos perdão a Deus e entendamos que Deus tem compaixão de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.